E é com respeito dessa equipe maravilhosa do Plano Querido, que sempre está conosco. E é com este respeito que eu convido vocês para, junto comigo, fazerem a prece desta noite. E assim vamos fechando os nossos olhos. Mais uma vez, vamos dando as mãos aos nossos mentores, amigos, nossos anjos guardiões. Agradecendo a eles por nos ter trazido mais uma vez a esta casa. Vamos agradecendo também à espiritualidade amiga, que já vem nos preparando para esse tratamento desde a noite anterior. Vamos agradecendo, principalmente pela oportunidade desta encarnação, por todas as bênçãos que recebemos diuturnamente, sempre. Vamos sentindo uma luz que vai descendo do topo da nossa cabeça. Essa luz vai fluindo por todo o nosso corpo físico e espiritual. Vamos sentindo esta luz nos acalmando, nos tranquilizando. É uma energia tão forte. E ela vai fortalecendo esta energia que o Pai querido colocou no coração de cada um de nós. Esta luz divina. Vamos sentindo esta luz abrindo, irradiando por todos os nossos poros. Vamos acalmando nossos pensamentos e o nosso coração. Vamos abraçando em pensamento o nosso planeta Terra. Vamos dirigindo as nossas melhores intenções de amor, de paz, de força e esperança para todos os nossos irmãozinhos que neste momento passam pelas tribulações, pelos tormentos, das tempestades, dos terremotos. Pedimos, Pai querido, fortaleça os nossos irmãozinhos. Alivia seus corações e seus pensamentos. Vamos imaginando o nosso globo terrestre, uma energia azul que vai rodeando ele. E vai girando, girando. E vai acalmando a natureza. Acalmando as tempestades, as chuvas, os ciclones. Esta energia que vai circulando por todo o nosso globo é a energia do amor. Esta energia vai acalmando os corações, vai silenciando os governantes, os dirigentes, para que eles se atentem mais na busca da melhora da nossa natureza, do amor que o nosso planeta necessita neste momento. Vamos irradiando a nossa luz para os nossos irmãos idosos, para os nossos irmãos retidos nos leitos de hospitais. Vamos colocando a nossa luz para os nossos irmãozinhos idosos, os órfãos. Mas também vamos dirigindo o nosso amor
para aqueles irmãos que estão retidos nas penitenciárias, porque são dignos de amor e de respeito. Por sua vez, vamos voltando as nossas energias para todos os nossos familiares. Que a luz do Pai recaia por todos, protegendo a todos. E vamos voltando esta energia para as nossas famílias e para nós mesmos. E vamos abraçando esta energia, sentindo ela mais uma vez, circulando por todos nós. E é com o amor do Pai, o amor de Maria, mãe querida, de Ismael, Jesus, mestre amado. Agradeço, Pai, por mais esta noite. Que assim seja. Boa noite a todos bem-vindos à nossa casa. Sinto informar que para falar comigo no WhatsApp teremos que mudar o número, né? Infelizmente foi hackeado, então fiquei sem o WhatsApp por enquanto. Vou tentar reverter, mas a princípio eu vou colocar o número ali, se por uma emergência alguém precisar falar, só me chamar, tá bom? Então hoje, como é o palestrante amigo, íntimo e legal, amigo do peito, do nosso irmão Herman, trabalhador da casa, vou passar a bola para ele então, fazer a apresentação do nosso amigo. Desde já agradeço sua presença entre nós. Para mim é muito difícil apresentar o Otávio. Não pode falar o apelido, né, cara? Não pode falar o apelido. São 40 anos de formado, né? O Otávio era um terror no basquete na nossa. Nós somos formados em geologia. Fizemos uma faculdade maravilhosa, gente. Fizemos uma faculdade, né? Além de estudar a natureza, nós éramos libertos de algumas coisas. Na década de 80, nós conseguimos fazer coisas românticas que a juventude de hoje não tem condições de fazer e de viver essa liberdade, né? A Sandrinha, a companheira dele, a esposa dele, está dando risada, porque ela deve estar lembrando de algumas das nossas estrepulias, né? Nós conseguimos fazer serenata até 4 horas da manhã, chegar a tomar um banho e ir para a aula 8 horas da manhã, né? Né? E para mim é muito, muito alegre esse reencontro. Hoje eu já agradeci, já beijei ele umas 2, 3 vezes. É uma retomada muito grande de alguns princípios, de algumas emoções, né, de algumas vivências, né? Para mim é muito, muito legal. Para mim, não estou achando palavras para a gente poder falar. Espero que ele cumpra a missão dele, né? O Otavinho, né? Segundo a Sandrinha, Otavão, né? Sempre foi um amigo, sempre foi esse sorriso, sempre foi essa pessoa. Legal, legal, legal. Vocês vão ter a conversa com ele, vocês vão ver. Depois de cabelo branco, ele resolveu fazer psicologia por causa do movimento espírita, né? E na psicologia ele começou a estudar com todos os nomes que a Ludi gosta. Quando nós começamos a conversar, ele, não, eu vou dar palestra. Eu falei, vá lá dar uma palestra para nós. Porque nós precisamos de uma voz diferente e uma voz mais científica. Porque no dia a dia nós somos levados muito à emoção. E o Espiritismo é uma filosofia, não é uma religião. É uma maneira de ver o mundo e de estudar o mundo e de compreender as relações do mundo. Então, a Lud é um terror, né, gente? Olha o que ela falou para me falar aqui. Essa menina. Então, é psicólogo, está fazendo uma especialização em psicologia analítica, Jung, né? É um geólogo, tem uma empresa que trabalha com sondagens, com geotecnia. E é um palestrista da área espírita.
muito atuante na região dele, que é São José do Rio Preto, Marília, Ourinhos, né? E hoje vem aqui para falar um pouquinho sobre esse tema, que são as viciações mentais, né? Eu gostaria que vocês aproveitassem muito o Tavinho, né? Quase que eu falei seu apelido agora, Tavinho. Meu Deus. Mas vocês vão ver, ele vai me chamar de maionese. O meu apelido é Brando, né? Herman é maionese, não tem outra marca de alimento que você... Então vocês vão ver que de repente... Eu quero muito que vocês aproveitem, tá? O Tavinho. Pode fazer pergunta, né, Tavinho? Pode haver um debatezinho, porque eu gostaria que ele aprofundasse muito nessas ideias e nesses conceitos, né? De que nós somos uma filosofia de vida, uma maneira de encarar o mundo e de entender a natureza. Com vocês, meu querido, estou quase chorando, hein, gente? Vocês não estão percebendo. Porque para mim é muito legal isso, né? Da escola para uma palestra espírita. Tó, velho. Obrigado. Muito boa noite a todos e a todas. É uma alegria poder estar aqui com vocês nessa noite para refletirmos sobre os ensinamentos que a doutrina espírita nos oferece, sempre com um grande objetivo de compreendermos um pouco melhor o que nós estamos fazendo aqui, por que nós estamos aqui neste momento. Todos nós temos uma trajetória que teve um início já há algum tempo, né? Conforme o Herman falou, nós temos como a primeira formação a ciência geológica, e a ciência geológica estuda o planeta Terra, mas quando nós estávamos na universidade, e depois de um longo período, né, a gente foi fazendo escolhas não muito adequadas nessa encarnação. Então, quando eu falo que nessa encarnação nós não fizemos boas escolhas, mas também tivemos bons momentos e boas escolhas, não sabíamos que nessa trajetória da nossa existência a gente teria esse encontro com o Espiritismo, com a doutrina espírita. Então, logicamente que encontrar a doutrina espírita foi num momento de muita complexidade na minha vida, né? E a gente sempre fala, né, na doutrina espírita, você vai pelo amor ou você vai pela dor. Então hoje eu agradeço, né, essa oportunidade de estar com vocês, todo esse carinho recebido por vocês, e espero, né, trazer algumas reflexões que nos favorecem a percebermos como nós estamos vivendo a nossa vida. E quando eu falo vivendo a nossa vida, me vem, né, uma colocação de um filósofo que nasceu no finalzinho do século XIX e desencarnou em 1940, no começo do século XX, viveu apenas 48 anos, que ele falava que a modernidade, porque naquela época a gente falava em modernidade, agora nós já falamos em pós-modernidade, e que a modernidade estava pobre em experiência, ela não estava tendo experiências, né, na sua vida. O que a gente apenas estava tendo na nossa vida eram vivências. Então, quer dizer, a diferença entre experienciar a nossa vida ou vivenciar a nossa vida. Porque às vezes nós vivemos a nossa vida tendo a relação com o exterior, com o externo. Vivendo a nossa vida mais pelo olhar, né, fisiológico, e esquecemos que temos uma alma dentro desse corpo. E que essa alma dentro desse corpo, ela vem, né, de muito tempo, desenvolvendo, procurando, desde a individualização como princípio espiritual, para hoje termos a nossa condição intelecto-moral que reflete, né, o momento, né, evolutivo que nós nos encontramos como espíritos. Então, logicamente que após a conscientização, né, de todo esse processo pedagógico, educativo que a doutrina espírita nos explica e nos dá um fundamento de como surgiu o ser humano, que pela ciência biológica nós temos uma dificuldade de compreender, o Kardec, na Revista Espírita de 1864, ele traz para nós, respondendo a um dos assinantes da Revista Espírita,
que não foi na primeira e nem na segunda encarnação que nós desenvolvemos a nossa intelectualidade. Possivelmente foi após a 100ª ou a 1000ª encarnação. E quando nós refletimos, né, as várias moradas na casa do Pai, que nós estamos aqui para transitar no processo evolutivo, nós acabamos de sair do mundo primitivo, que foi a nossa primeira morada, e que essencialmente agimos por instinto. Então, na verdade, esse próprio filósofo, né, que eu trouxe aqui para vocês, o Walter Benjamin, ele diz o seguinte, quer dizer, nós ficamos vivendo a nossa vida de maneira reativa. E é essa maneira reativa que a gente vai tendo a possibilidade de desenvolver vícios mentais. E esses vícios mentais, logicamente, que está totalmente integrado e conectado com aqueles espíritos ou com aqueles tanto encarnados como desencarnados que vibram no mesmo padrão, né, dos padrões dos nossos pensamentos, sentimentos. Então, o Kardec, no livro A Gênese, lá no capítulo 3º, quando ele faz uma tratativa sobre o bem e o mal, nesse item 9, que é um item que, se a gente não pegar na Gênese original, a gente vai ver que ele não está inserido, mas ele traz esse conhecimento dizendo o seguinte, para a gente entender então o nosso processo evolutivo, em que momento que surge a nossa razão. Lembrando que a nossa razão é uma faculdade da nossa alma, como a imaginação e como a vontade, né? Então, até pouco tempo, a gente não tinha essa concepção, por isso que a gente, ao longo de várias encarnações ou reencarnações nossas, nós ficamos somente no aspecto externo e esquecemos de perceber o nosso aspecto interior. E hoje, na verdade, a vida vem nos convidar, ou mais do que isso, ela vem, né, nos direcionarmos para essa viagem interna de reconhecimento da nossa essência. Então, através do estudo da psicologia, através desse desenvolvimento da doutrina espírita como uma ciência de observação, uma filosofia espiritualista de consequências morais, que é dessa maneira que o Allan Kardec apresenta a doutrina espírita, e às vezes nós fazemos da doutrina espírita uma religião. E ela não é apresentada lá, dia 18 de abril de 1857, como uma religião. Então, Kardec vem dizer para nós, né, que dentro do processo de desenvolvimento da nossa razão, ele se deu através do enfraquecimento do instinto, que lá no mundo primitivo, praticamente 100% das nossas atitudes eram instintivas. Então, quer dizer, e para isso, né, para enfraquecer o instinto, nós precisamos de centenas de milhares de encarnação. Então, se a gente não coloca a lei de reencarnação, né, nesse processo evolutivo, a gente não consegue entender por que nós estamos aqui, como que nós surgimos, né? E se nós acreditamos na lei de reencarnação, o que reflete ainda a nossa pequenez através dos vícios mentais? Então, através do enfraquecimento do instinto, é que justamente nós vamos desenvolvendo a nossa inteligência, né? E aí, com o desenvolvimento da nossa inteligência, nós passamos a dominar a matéria. E hoje nós dominamos a matéria. Quer dizer, a gente domina tanto a matéria que às vezes a gente se perde nesse domínio, né? Nós estamos desenvolvidos, né? Mas nós estamos poluindo os nossos rios, nossos ares, estamos, né, dizimando os animais, estamos queimando as nossas florestas. E a gente esquece que nós somos parte integrante da natureza. Muito importante a gente perceber, porque o próprio Kardec, no finalzinho da codificação da doutrina espírita, lá na Gênese, os tempos são chegados, ele fala da necessidade da nossa transformação moral. Por quê? Porque intelectualmente a gente já está um pouco evoluído. Então, com essa inteligência racional, nasce o quê? A liberdade de escolha, que a gente fala tanto, né, na doutrina espírita. O livre-arbítrio, para a nossa transformação íntima,
Transformação íntima, transformação moral. Né? Que a gente passa a usar cada um, né, a sua maneira, através da vontade. E então somente para ele, quer dizer, para nós seres humanos, começa a responsabilidade de seus atos. Então não faz muito tempo, né, pessoal, que nós começamos a ter esse nível de consciência de assumirmos as responsabilidades pelas nossas escolhas. Praticamente 10 mil anos, 12 mil anos que nós começamos a entrar nesse processo. É pouco tempo. E essas escolhas que nós fomos fazendo foi, de certa maneira, através de vícios mentais, porque reflete, né, hoje a classificação nossa de espíritos em evolução como espíritos imperfeitos, tendo como morada um mundo de provas e expiações. Quer dizer, as provas são as nossas escolhas que nós fazemos no planejamento reencarnatório, e a maneira que nós vivenciamos essas nossas escolhas é que vai refletir a expiação no mundo espiritual. Então, como que nós estamos fazendo as nossas escolhas? Nós estamos dentro do padrão de vícios mentais, e esses vícios mentais, como é que ele reflete dentro do nosso corpo? Dessa integração, então, né, mente-corpo ou espírito-corpo. E aí, confirma então Kardec que os primeiros impulsos do desenvolvimento do ser humano, ele se dá justamente, né, para o desenvolvimento da intelectualidade, da razão. Mas a hora que ele fala, desenvolvemos, dominar a natureza, desenvolvemos tecnologicamente, mas na questão moral, alguns progrediram, a maioria permaneceu estacionada. Quer dizer, essa colocação de Allan Kardec, ela nos dá, né, diretamente a percepção de como nós estamos inseridos na sociedade humana. E quando olhamos para os indicadores sociais, que refletem o paradigma relacional humano, ele mostra uma falência. É só pensarmos no suicídio, pensarmos no feminicídio, pensarmos no homicídio, separação de casais, consumo de drogas, nós vamos percebendo, então, a essência dos espíritos encarnados que somos nós. E o que a doutrina espírita pode contribuir para que a gente possa também contribuir para a diminuição desses indicadores sociais? Porque, como expressão máxima da ignorância humana, nós estamos fazendo guerra no século XXI. Então, é um momento importante de refletirmos sobre esse estágio que nós nos encontramos. Eu acho que todos vocês devem conhecer esse livro, Pensamento e Vida, né? Esse livro, Pensamento e Vida, é uma cartilha que o Emmanuel, né, através das mãos caridosas do Chico Xavier, traz como informação que todos nós, quando passamos pelo planejamento reencarnatório, nós aprendemos sobre, praticamente, são 30 lições que tem nesse livro. Focando um pouquinho no nosso tema, né, o nosso pensamento, ele cria a vida que procuramos, através do reflexo de nós mesmos. Então, às vezes, né, nós temos dificuldade de olhar para nós mesmos e nós refletimos as nossas angústias, os nossos anseios no outro. Esquecemos de olhar para nós. Até que nos identificamos um dia no curso dos milênios, centenas de milhares de encarnações, com a sabedoria infinita, inteligência suprema, que é Deus, e com o infinito amor, que é a essência de Deus. Deus é amor. E nós somos filhos de Deus, criados simples e ignorantes, sem o desenvolvimento da moral e sem o desenvolvimento da nossa condição racional. E hoje nós temos a nossa condição intelecto-moral, e que constitui o pensamento e a vida do nosso Pai. Nós estamos integrados, nós estamos imersos em Deus, né? E sabemos, através do estudo do magnetismo, do fluido cósmico universal, que todos nós fazemos parte, né, dessa manipulação do fluido cósmico para termos a nossa relação com a matéria. O espírito somente evolui através da matéria. Então a gente pode pensar assim, mas e no mundo espiritual? Né? Quando nós desencarnamos, o nosso corpo fica aqui. Mas nós temos um corpo semimaterial, que é o perispírito.
E que nós vamos, então, para o mundo espiritual, desenvolver a ciência dos espíritos, como espíritos desencarnados, para continuarmos aprendendo o que a espiritualidade superior trabalha em essência. Por exemplo, a individualidade no mundo espiritual é coletiva, não é individualista como nós somos aqui no planeta Terra. E isso está na introdução, e lá no capítulo 8, que fala da associação, na vida comum a alma entra em ressonância com as correntes mentais em que respiram as almas que se lhe assemelham. Então nós estamos totalmente conectados, né, com aqueles espíritos encarnados ou desencarnados que batem, né, que se integram com nossos padrões mentais, que são os nossos valores, que são os nossos hábitos, as nossas atitudes. E aí fala Emmanuel, assimilamos os pensamentos daqueles que pensam como pensamos. Então, se a gente tem aqui uma sintonia vibratória positiva, todos nós somos beneficiados por esse processo, porque a espiritualidade superior, né, vinculadas a essa casa, vibram juntamente conosco. É por isso que a gente sempre, quando sai do centro espírita, a gente sai um pouquinho melhor, se sentindo um pouquinho melhor, apesar das nossas dificuldades. Tá certo? Então, dentro dessa questão dos hábitos mentais, trazendo um pouquinho os fundamentos da doutrina espírita, na questão 785, o Kardec, na lei de progresso, ele pergunta por que nós temos dificuldade de progredir. Isso ele estava refletindo lá no século XIX. Os espíritos falam, é porque vocês são orgulhosos, vocês são egoístas. E quem gosta de ser chamado de orgulhoso e de egoísta? Alguém de vocês gosta? Eu não gosto. Quando eu falo para mim que eu não gosto, eu tenho a possibilidade de assumir para mim mesmo que eu sou orgulhoso, que eu sou egoísta. Porque eu acredito na espiritualidade superior. Né? E está escrito ali, ó, orgulho, egoísmo. E olha que interessante a complementação, né? A parte que complementa essa resposta. Refiro-me, os espíritos dizendo, aos progressos moral, porquanto o intelectual se efetua sempre. Então nós somos muito inteligentes, porque o orgulho e o egoísmo não atrapalham o desenvolvimento da nossa intelectualidade. Percebe que lá, centenas, milhares de encarnações, fomos desenvolvendo a nossa razão, a nossa condição intelectual. E fomos alimentando atitudes, né, egóicas. E deixamos de aproveitar essa inteligência para a nossa transformação moral. Então, quer dizer, moralmente a gente não evolui sendo orgulhoso, sendo egoísta, competindo. Para a gente poder cooperar, a gente precisa parar de competir. É um pouco radical essa colocação. Onde há competição, não há o progresso, não há a cooperação. E a doutrina espírita, né, nos traz essa possibilidade de entendimento que a individualidade coletiva do mundo dos espíritos reflete para que a gente possa, entre nós aqui, aprender esses ensinamentos e utilizar aqueles mais simples do que nós no processo de servir. Porque a espiritualidade superior nos serve a todo momento, nos auxilia a todo momento, porque esse é o grande propósito. O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 7 de Perfeitos, a gente estuda ali o homem de bem. O grande objetivo das nossas reencarnações é nos tornarmos pessoas melhores. Mas se a gente olha para o paradigma relacional humano, que vem mostrando uma falência, precisamos, né, ter esse olhar para dentro de nós, para perceber o que nós podemos participar. E na questão 913, o vício, né, o maior vício nosso ainda é o egoísmo. Então os espíritos, né, pegam um pouco pesado aí com a gente, né, porque é justamente essas duas questões que nós percebemos, então, que nós, de certa maneira, todos nós estamos tendo atitudes egocentradas em nós. Então, tudo tem que ser do meu jeito, não pode ser do nosso jeito. Né? Não mexa nas minhas coisas que eu vou ficar um pouco chateado.
nós temos essa dificuldade do compartilhar, né, da solidariedade, que a espiritualidade de luz nos ensina, né, através desse belíssimo livro, né, dos Espíritos, com 1018 ou 1019 questões, dependendo da edição. Então, essas atitudes egocentradas, justamente pela condição egóica do ser humano, nós percebemos, então, que as nossas operações mentais, elas estão, né, dirigidas, né, os nossos padrões mentais, uma coisa, né, a gente vai martelando todo dia aquilo, e a gente tem dificuldade de mudar. Então a gente centra os padrões do nosso pensamento, o que o nosso orgulho, o nosso egoísmo nos diz para acreditar. Porque sabemos pela psicologia que nós temos a nossa personalidade, o nosso ego, e temos aqui dentro, né, o self, fazendo a conexão então consciente e inconsciente, né, o que a condição do nosso espírito com tudo que nós já vivenciamos, através de todas as nossas reencarnações. O tema, então, viciação mental, só para a gente, né, que pode ser, né, considerado pelos processos obsessivos, ele tem despertado a atenção de grande número de profissionais da saúde, principalmente os psiquiatras e os psicólogos, que tratam, então, das enfermidades mentais. E aí, na Revista Espírita de abril de 1862, o Kardec, então, ao discorrer, olha aí, né, Kardec lá no século XIX, sobre a importância das ideias espíritas na elucidação das questões das doenças mentais, ele vem demonstrar, né, que a real causa desses distúrbios é porque nós somos uma alma imortal. Nós tivemos um princípio e estamos aqui para o processo, né, de busca da plenitude, da perfeição. Mas somos considerados espíritos imperfeitos. Continua Kardec falando que, através do Espiritismo, que abre novos horizontes a todas as ciências. Então, Kardec, né, ele apresenta a doutrina espírita como uma ciência de observação e uma filosofia espiritualista. Eu chamo bastante a atenção disso, pessoal, porque, com certeza, podemos dizer quase 100%, né, de todos nós aqui, estamos tendo a primeira oportunidade de conhecer a doutrina espírita. Ela tem apenas 166 anos. Então, o que nós aprendemos no aspecto científico, filosófico, na condição espiritual? Foram as nossas filosofias religiosas que nós, possivelmente, né, já professamos nessa existência e em outras. Né? Catolicismo, protestantismo, né, são as bases, as ciências orientais, as filosofias orientais. Tá? Mas a doutrina espírita, ela vem para nós como o Consolador prometido. Que às vezes nós nos colocamos prepotentes perante essa informação, pelo Espírito de verdade. Pois bem, né, precisamos estudar profundamente para percebermos o que significa essa colocação, né, da doutrina espírita. Então, o Espiritismo abre novos horizontes a todas as ciências, vem esclarecer também a questão muito obscura das doenças mentais. Naquela época, né, diz aqui o Kardec, assinalando uma causa que até agora não era levada em conta, uma causa real, evidente, provada pela experiência. Olha a experiência, né? Experienciar é você fazer ciência. E cuja verdade mais tarde será reconhecida. Ele já percebia que mais tarde a gente ia reconhecer. E aí ele faz essa pergunta, mas como convencer aqueles, né, admitirem tal causa, aqueles que estão sempre dispostos a mandar para o hospício quem quer que tenha fraqueza de acreditar que temos uma alma. Pessoal, hoje nós temos vários casos que são classificados pelos, né, diagnosticados como enfermidades mentais, que às vezes são sensibilidades mediúnicas. A esquizofrenia, por exemplo, muitas das vezes, é porque você está escutando alguma coisa, você está vendo alguma coisa. Então, se os profissionais da área da saúde não têm essa possibilidade de também fazer essa interpretação com
né, com a visão do ser humano como social, olhando para o meio ambiente e olhando para a dimensão espiritual, às vezes nós começamos a dar um remedinho para esse pessoal que não precisaria. Logicamente que cada caso é um caso, tá certo? E aí o Kardec faz mais uma pergunta: como convencê-los de que a alma representa um papel nas funções vitais, a alma está conectada com o nosso corpo, e que ela sobrevive ao corpo, e pode atuar então sobre os vivos. Se ela sobrevive, ela pode atuar. Na questão 621, se eu não me engano, né, ali está bem explícito, né, quando o Kardec pergunta se os espíritos podem interferir na nossa vida. É muito mais do que a gente imagina, né? Eles falam de ordinário, às vezes eles nos dirigem. Então, às vezes, você está passando por uns momentos, né, complexos nessa relação mental, e que se você fica vivendo a sua vida e não experienciando, você não trabalha a humildade. Então você fica vinculado, né, que eu vou dar conta, daqui a pouco você não dá conta. O Dr. André Luiz, nesse livro No Mundo Maior, ele traz, lá no capítulo Alienados Mentais, ele vem falar da condição de rebeldia, né, do nosso espírito. Os desequilíbrios mentais estão ligados à rebeldia e à não observância das leis de Deus. Terceira parte do Livro dos Espíritos, nós temos 10 leis morais, 10 leis divinas, 10 leis imutáveis. Se a gente estuda profundamente essas leis, a gente começa a compreender essa essência. Mas o Dr. André Luiz nos traz esse paradigma, podemos dizer assim, que somos rebeldes. A gente foi tão rebelde lá na infância, né? Fomos rebeldes nas escolas, nas nossas escolas, nas universidades. Somos rebeldes até hoje, justamente por causa da condição, né, de orgulho e de egoísmo. E aí ele vem falar o seguinte, né? Ele fala, 90 de cada 100 casos, reflete as nossas atitudes mentais negativas. Quando ele fala 90 de cada 100, então ele fala 90% das enfermidades mentais que estão, né, que estão sendo vivenciadas pela humanidade, vem pela rebeldia do espírito, que abrimos campo para a conexão mediúnica com a espiritualidade inferior, ou com alguns compromissos que nós temos, né, pela nossa trajetória. Então, apenas 10% se dá, então, por atividade microbiana, que vai atingir a área cinzenta do nosso cérebro e que aí, né, a gente passa a dissociar, né, mais dentro do aspecto biológico. Mas 90% dos casos, nós que adquirimos os desequilíbrios mentais pela nossa invigilância. É desta maneira que forças desequilibrantes instalam-se em nosso campo íntimo, né, na nossa alma. E aí a gente começa a vivenciar essas complexidades. Para a gente entender um pouquinho isso, acho que todos vocês aí conhecem o Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, né? Eu sei que ele vem aqui, né, já veio, ele vem. Eu trago algumas anotações, porque eu fui aluno do Dr. Sérgio por um período, né, aproximado de 5 anos. E que me trouxe até o interesse de desenvolver esse tema. E aí ele, para explicar como se dá esses hábitos mentais, né, ou esses processos mentais na nossa relação mente e corpo, nós temos aí, né, os neurônios, né? Os neurônios aqui, nós temos um neurônio, né, é uma célula bastante bonita, o corpo celular, que a neurociência diz que quando nós pensamos, o pensamento ele é desenvolvido aqui no corpo celular. E aí nós temos esses filamentos, são chamados axônios, que através das conexões são chamados de sinapses, que tem aqui uma representação, né, em maior escala, que o padrão de pensamento que nasce aqui, ele vai sendo, né, transmitido, célula a célula. Nós temos em torno de 100 bilhões de neurônios,
Então, quando a gente dissocia a nossa mente é porque a gente fez muito estrago, né, com esses neurônios, tá certo? E aí entra no sistema nervoso e vai refletir no nosso corpo. Tá? Então, quando nós estamos enfermos, ou quando nós adquirimos uma enfermidade, né, existe uma grande porcentagem de essa enfermidade nascer, né, na condição do nosso espírito. Porque a neurociência fala que o pensamento, né, nasce aqui no corpo celular. Realmente, tem uma descarga neuroquímica. Mas e o padrão desse pensamento? Porque nós temos os estímulos que nós recebemos, né, pela nossa vida, pelos nossos órgãos de sentidos, que se acontece, né, algum acidente aqui, alguma coisa aqui, cada um de nós pode ter uma atitude diferente. Então, dizendo, né, mostrando que nós somos semelhantes, mas não somos iguais. Então, aí, né, nós podemos dizer, então, que as informações adquiridas pelos nossos estímulos penetram no nosso cérebro e são transportadas pelos neurotransmissores dessas informações através de conexões neurais, que é esse padrão que eu estou mostrando aqui para vocês. Então a gente vê, a gente escuta, a gente tem o paladar, temos o tato, temos o olfato, entra para dentro do nosso cérebro, tem uma transformação que essa transformação ela tem informações e que são transportadas por esses neurotransmissores. Todos vocês já devem ter ouvido falar em dopamina, serotonina e etc. Mas aí o Dr. Sérgio continua dizendo o seguinte: quando nós pegamos esses axônios, que são esses filamentos, e nós aumentamos de tamanho, dentro deles nós temos microtúbulos, que é justamente por onde trafegam, né, essas figurinhas aqui, seriam os neurotransmissores, e que vai de célula a célula. Tá? Então ele diz o seguinte, que os neurotransmissores são transportados por esses microtúbulos. Mas aí a ciência, né, os cientistas descobriram que aqui dentro passa uma onda, que chamaram de onda mental. Então, quer dizer, quando nós pensamos, quando nós sentimos, a gente gera um padrão de ondas mentais. Tá? E toda onda tem o seu processo de propagação. Devido à conexão que você faz, você pode ter uma variação nessas ondas. Pois bem, então, como hipótese, nós podemos dizer que a emissão desta onda mental, ela provém de quem? Do espírito. Por isso que cada um de nós temos atitudes, né, diferenciadas em estímulos semelhantes. Então, o padrão dessa onda mental vem de um parasistema, ele vem de fora, ele vem da condição de sermos espíritos. Que pela doutrina espírita a gente entende muito bem. Então, quando a onda mental é desestruturada pelos nossos padrões mentais, ocorre o quê? Uma desestrutura daqueles microtúbulos. Vocês estão acompanhando? Né? Então, os neurotransmissores, eles passam a ter o quê? Uma dificuldade de manter o padrão normal. Que nós estamos aqui dentro de um padrão normal, né? De pensamentos, né? De aquisição do conhecimento, e que isso aqui está acontecendo no nosso cérebro. E cada um tem a sua maneira de compreender, de perceber. Então, mas se a gente está no estado, né, onde essa onda mental é desestruturada, né, então a gente começa a ter dificuldade de manter esse padrão, né, de normal do transporte dos neurotransmissores. Então, o indivíduo desequilibrado, porque ele desestruturou a sua onda, pelo desespero, tristeza, né, revolta, mágoa, promove a desestrutura dos neurotransmissores, e o problema, então, que estava na alma, lá no espírito, vai para o nosso corpo. É por isso que nós falamos que as nossas enfermidades são praticamente, né, 100% psicossomáticas. Psico de alma, então quer dizer, surge na alma e reflete no corpo. E isso depende, né, dos nossos vínculos mentais, que a gente faz com quem a gente convive, seja dentro de casa, seja fora de casa, e com a espiritualidade. Vigiai e orai, né? Já diz a assertiva bíblica, né? Vigiai e orai. Quer dizer, vigiar os padrões dos nossos
pensamentos, né? Para que em determinados momentos, se a gente sente algum tipo de desestrutura no nosso padrão, a gente procura ajuda, né? Seja na casa espírita, mas também na área médica, porque o tratamento espiritual, ele é complemento do tratamento da área médica. A gente não pode confundir isso, porque às vezes a gente vem em busca, né, da cura somente dentro do centro espírita. O centro espírita vai nos dar um grande álibi para a gente poder compreender. Mas às vezes a gente precisa lá, né, do pessoal da área médica, da psicologia. Tá certo? Se o padrão negativo da onda mental perdurar por muito tempo, a fixação desta onda pode chegar, olha aqui, até o nosso mapa genético. E a gente compromete, inclusive, né, esse mapa genético depois, em novas reencarnações, a gente vai ter que fazer os ajustes. Né? Os espíritos construtores que o André Luiz traz, né, na sua série, trabalham justamente com a nossa necessidade genética no processo da reencarnação. E que aí nós temos uma variabilidade grande, né, sobre a condição que nós reencarnamos na condição orgânica. Tá? E aí passa a termos dificuldade, inclusive, né, da ação dos medicamentos, né, e do tratamento psicoterápico. Então a pessoa toma o remédio e não resolve. Ela vem na casa espírita, faz o tratamento, não consegue resolver. Vai para a psicoterapia, não consegue ter uma associação, uma empatia, né? Porque a conexão é tão profunda pelos vícios mental que ele cria, né, essa dificuldade lá na sua estrutura genética. Tá certo? E são então algumas anotações, né, que o Dr. Sérgio nos traz, que dessa maneira nota que dependendo das nossas fixações mentais, podemos provocar desestruturas graves no nosso organismo, né? E aí, como cuidar ou evitar nossos hábitos mentais negativos? Porque a gente nós já só estamos falando aqui dos negativos. Então agora vamos tentar, né, reverter um pouquinho, né? Senão a gente vai sair daqui muito negativo. Eu coloco essa figura aí, que é simbolicamente, a gente perceber um pouquinho, né, ou ter a coragem de tirarmos as nossas personas, as nossas máscaras, e nos enxergarmos em essência, nessa estrutura de alma e corpo. Tá? Ou no entendimento do significado da nossa vida, como a reencarnação como um presente de Deus, e não como um castigo de Deus. Porque às vezes nós temos uma unha encravada e nós nos revoltamos contra Deus. E às vezes nós temos uma enfermidade que a ciência médica ainda não encontrou a cura e estamos vivendo com um sorriso nos lábios. Então, e hoje, né, nós temos até o que significa doença e o que significa saúde. A própria Organização Mundial da Saúde nos traz que estarmos doentes não significa não termos bem-estar. Nós podemos estar doentes, mas podemos estar saudáveis psicamente. Porque a gente aceita o que nós estamos vivenciando como dificuldades, problemas ou desafios. Porque nós entendemos que, de certa maneira, são nossas escolhas. A gente pode pensar aqui no autocuidado como um autoconhecimento, né? Quer dizer, o autoconhecimento é trabalharmos em essência, um olhar para dentro de nós, sendo o máximo possível de sinceridade e honestidade na nossa vida de relação com as pessoas e com a gente mesmo. Então, quer dizer, se a gente vai se autoconhecendo, a gente vai se autopercebendo em termos de valores, das nossas potencialidades. E se a gente vai percebendo as nossas potencialidades, a gente vai mudando de atitudes, de hábitos. A gente vai promovendo a autotransformação. E dentro desse processo, quando chegarmos lá na condição de espíritos puros, uma autoiluminação. Colocaremos, né, a nossa luz,
que Jesus disse para nós, todos vós sois luzes, e deixai brilhar a vossa luz, colocaremos os candeeiros, né, no alto, e essa luz não vai refletir mais nenhuma sombra. Então, quer dizer, diz o Chico Xavier que cada boa ação que você faz, que você se compromete a fazer, é uma luz que você acende em torno dos seus próprios passos. Mas você não deve esquecer que essa mesma luz que ilumina a sua caminhada, ela reflete as suas sombras, que são os enganos do passado. Então, a gente não perder esse vínculo da nossa real condição de espíritos imperfeitos e diminuirmos, né, no processo do autoconhecimento, a questão egóica. Então, o autocuidado como autoconhecimento, que é um conceito trazido por quem? Por Sócrates, que viveu há 400 anos mais ou menos antes de Jesus, e ele desenvolve, né, a sua filosofia, trazendo como experiência para a sua vida uma visita que ele fez no templo de Delfos, para fazer as suas consultas com as pitonisas, e quando ele chega no templo de Delfos, o que estava escrito, né, na entrada do templo? Ó homem, conheça a ti mesmo e podereis conhecer os deuses e todo o universo. Então ele volta para a casa dele com aquela frase matutando, martelando a sua consciência, e ele desenvolve então a filosofia chamada de maiêutica, que significa que a verdade está dentro de cada um de nós, né? E Sócrates, por falar da verdade, à semelhança do Mestre Jesus, ele foi condenado. Sócrates, à semelhança de Jesus, não escreve nada sobre ele, é Platão que escreve sobre ele. Jesus são os seus discípulos. Sócrates ensinava nas ruas, nas praças, nas feiras. Jesus ensinava nas suas caminhadas. Então, nós temos aí uma semelhança, e Sócrates e Platão, como doutrina, é colocado na introdução do livro Evangelho segundo o Espiritismo, é inserido na codificação, como precursores da chegada da doutrina espírita. Então, o conceito de Sócrates, né, ele chama a atenção do cuidar de si. Nós precisamos aprender a cuidar de nós. Amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a ti mesmo. A Joana de Andes nos traz, né? Dentro dessa frase, primeiro nós precisamos conhecer a nós, a aprendermos a amar nós mesmos, aí a gente tem condições de amar o próximo. A gente se desvincula ou a gente enfraquece o nosso orgulho, o nosso egoísmo fazendo isso. Então, olhar para nós e aprender a nos amarmos não é orgulhoso, de maneira orgulhosa e egoísta, né? E sim com humildade. Humildade é se colocando na condição de espíritos imperfeitos. E nós temos dificuldade, quando falamos de humildade, já pensamos em submissão, né? Aí eu vou me colocar submisso ao outro? Eu não consigo, né? O meu ego não deixa. Mas, perante Deus, a gente talvez fique um pouco mais sensibilizado. E como que é se colocar submisso a Deus? Fazer uma conexão com Ele, através das nossas preces, através das nossas orações, porque Deus é uma grande subjetividade, né? Por isso que Kardec abre, né, o livro dos Espíritos, né, na sua primeira questão, perguntando o que é Deus. Ele não pergunta quem é Deus e nem o que é Deus. Que é Deus? Quando perguntamos quem é Deus, nós personalizamos Deus. E o que é Deus, nós coisificamos Deus. E Deus é a inteligência, né, suprema, causa e origem de todas as coisas. E a questão do Mestre Jesus, o conceito trazido por Jesus, é o cuidar do próximo. Então a gente precisa aprender a cuidar de nós mesmos, a gente tem condição então de cuidar do próximo, de maneira desinteressada e sem apego, que é o que o Kardec nos orientava na questão da caridade. Se a gente faz a caridade, né, de maneira interessada ou com apego, a gente promove o efeito da caridade, mas a causa de transformação não ocorre, né? Então, sempre a gente pensar, refletir como que nós estamos, né, nos propondo auxílio aos mais simples do que nós. Que às vezes a gente faz esse processo, né, mais alimentando o nosso ego. Então, cuidar do próximo como a si mesmo, e Jesus mantém a referência de Sócrates. Interessante, né, esse processo que nós precisamos então do autoconhecimento. Então a nossa jornada como busca de equilíbrio,
É uma grande subjetividade, né? É um grande desafio para todos nós, mas é através do autoconhecimento, que na questão 919, o Kardec pergunta qual que é a maneira prática mais eficaz que tem um homem de se melhorar, mas de resistir à atração do mal. Mostrando então nesse questionamento, nesse detalhe, que o mal existe entre nós e dentro de nós. Então, quer dizer, eu reconhecendo que eu sou orgulhoso, que eu sou egoísta, que eu aproveito das situações, que eu tenho inveja, né? Que eu tenho raiva, que eu tenho ódio. Qual que é a maneira prática de eu me conhecer? Né? Um sábio da antiguidade falou disso, conheça a ti mesmo. Tá? E aí o Kardec, quando recebe essa resposta, ele faz a 919A, dizendo o seguinte: conhecemos toda a sabedoria desta máxima, porém a dificuldade está precisamente em cada um conhecer-se a si mesmo. Qual o meio de consegui-lo? Então o próprio Kardec falou, a gente sabe que a gente tem que se conhecer, mas por que eu não consigo fazer? Quando ele fala, né, conhecimento dessa máxima, lá no tempo de Delfos a gente já estava sendo convidado ao processo do autoconhecimento. Então, pessoal, mais ou menos fazem 2.800 anos que a gente está sendo convidado a se conhecer. Ao tanto que nós somos orgulhosos, que nós somos egoístas. A gente tem dificuldade de praticar esse processo. E nós temos hoje várias maneiras, né, de buscar o autoconhecimento. Seja, né, com nós mesmos, seja na relação com o outro, que é onde nós nos enxergamos, seja na necessidade de fazer um processo psicoterapêutico ou psiquiátrico, né, N maneiras, tomando o seu passe, tomando a sua água fluidificada, passando pelos tratamentos espirituais, nós temos várias possibilidades. Precisamos, né, conectar essa humildade. E aí, uma pequena resposta, que é de Santo Agostinho, que é uma resposta bastante longa, mas eu chamo a atenção aqui que ele falava o seguinte, né, de maneira sintetizada: todo final do dia, o final de jornada, a gente olhar como que nós tivemos a nossa vida de relações. É isso que ele está querendo dizer. Só que para isso, rogando a Deus, olha a humildade, a submissão a Deus através das preces, das orações, e olha aqui, ó, ao seu anjo da guarda. Ele nem fala de Jesus. Interessante isso, né? Nós temos um espírito superior a nós, que está aqui do nosso lado, que nos acompanha na nossa existência. E a gente esquece com muita facilidade dele. Né? Então Deus, né, nos dá toda a possibilidade da nossa transformação. E para a gente finalizar, eu peço a paciência de mais 5 minutos, sobre essa necessidade da transformação moral. Né, eu não sou um professor, mas eu desenvolvi aqui, logicamente com alguns estudos, alguma avaliação, um gráfico onde eu relaciono nesse gráfico os nossos desafios, né, existenciais, que são diários. E a relação desses desafios com a nossa capacidade de resolver, podemos chamar de problemas, né, dificuldades ou desafios. Então nós percebemos que a nossa trajetória como espírito em evolução, ela se dá dentro de uma faixa. Tá? E dentro dessa faixa, se a gente tem um problema dessa dimensão, se a gente tem habilidade de resolução, a gente vai determinar um ponto aqui, que é aquele momento que você aprende com a dificuldade, com o desafio. Porque você desenvolveu, né, a habilidade que você buscou através da conexão com Deus, né, lembrando que você tem um anjo da guarda que te auxilia, né, buscando através da humildade o auxílio, né, e aí você desenvolve o quê? Um nível de consciência. Então, quando você desenvolve um nível de consciência e surge um problema maior, você tem habilidade de resolução. Dá para a gente perceber, então, que tudo que nós resolvemos são aprendizados. E esses aprendizados, quando nós materializamos na nossa consciência, né, a gente transforma a nossa consciência. É como se a gente subisse o morro e começasse a ter uma visão mais ampla, né, do nosso destino, da nossa trajetória. Então nós podemos dizer, né, que a nossa faixa evolutiva é um crescimento, né, onde os desafios nos oferecem
habilidade de resolução, pelo aprendizado. Mas tem gente que acha que já sabe tudo, o orgulhoso egoísta ali. Então a gente passa a existência ou existências achando que a gente sabe tudo, que a gente não tem problema. É justamente aquela pessoa que vive, né, a vida fisiológica. Né? Só olha e só sente pelos órgãos do sentido. Então, quando sente dor, foge da dor e vai buscar o prazer. Quando se sente culpado, busca recompensa. E a gente não olha para a nossa alma, a gente não transforma. Tá? Então, se em algum momento da nossa vida a gente tem um problema muito denso, um desafio muito grande, uma perda de um ente querido, crises existenciais, crises, né, financeiras, né, perda de trabalho, vários momentos que a gente acontece conosco, não é? Então, quer dizer, quando surge um problema desse e você tem uma pequena capacidade de resolução, o que vai acontecer? Se você continuar sendo orgulhoso, sendo egoísta, você fica ansioso e a sociedade vai promover um estresse negativo e você desenvolve patologia. Lembra lá, né, no exemplo do Dr. Sérgio, né, a gente vai desestruturando o nosso padrão de neurotransmissores. Mas a gente pode ter um outro momento onde a gente tem um desafio pequenininho e a gente tem uma grande habilidade de resolução. Aí a gente passa a não dar importância para esses problemas pequenos. Não sei se já aconteceram com vocês isso. Sabe aquele momento, falar, nós já estamos agora em setembro, né? Aí em janeiro eu vou começar então a frequentar o centro espírita. Vou me integrar no trabalho social, né? Vou realmente mudar as minhas atitudes, os meus hábitos. Vou me conhecer. Aí chega janeiro, eu vou começar lá em abril, vou começar em julho, e assim a gente vai adiando, porque a gente não olha, né, para esses pequenos problemas. E a vida pode ficar desinteressante, e desta maneira também, né, ficamos entediados e desenvolvemos patologias. Pessoal, nós estamos no Setembro Amarelo, né? Ontem é o dia de reflexão, né, sobre suicídio. A cada 40 minutos, um brasileiro, uma brasileira tira a sua própria vida. A cada suicídio consumado, nós temos em torno de 35 suicídios, quer dizer, o tempo que nós estamos conversando aqui, tem alguém tirando a sua vida dentro da estatística, e cada suicídio consumado nós temos em torno de 20 tentativas. 700 tentativas de suicídio a cada 24 horas. Então, pessoal, ir no planeta Terra é uma tentativa por segundo e uma morte por 40 segundos, a cada 40 segundos. Então, se a gente vive a nossa vida desinteressada, né, ou ansiosa e não buscamos auxílio, a vida pode deixar de ter sentido. Isso é o significado do suicídio. Tá certo? Que hoje a gente está até com dificuldade, né, de se colocar, e tem algumas coisas aí na sociedade que não vamos falar do suicídio porque a gente alimenta o suicídio. A gente precisa conversar, na minha percepção. Né? É necessário, porque é numa conversa que você pode compreender que alguém está passando por uma complexidade e você pode auxiliar. Então, pessoal, se esse problema desse tamanho, ele continua sendo desse tamanho, mas se eu busco o desenvolvimento da habilidade de resolução, trabalhando a humildade, esse ponto aqui que pode me transmitir, né, o desinteresse pela vida, a falta de significado da vida, eu coloco ele aqui nessa faixa de crescimento espiritual. Vocês entenderam? E a mesma coisa acontece aqui, ó. O problema pequeno, eu valorizo o problema e aí eu vou colocar esse ponto dentro dessa faixa. Então eu continuo aprendendo. E quando eu aprendo, a neurociência fala para nós que o que mais acende a área de satisfação do nosso cérebro é o aprendizado. Antigamente a antropologia falava que era, né, a condição financeira, a condição da beleza e o poder. Nada disso. Após a década do cérebro, é o aprendizado que nos deixa satisfeito. E em segundo aspecto, a superação. Então a gente aprende, né? A gente aprende e supera o problema. Não é esse, né? Não é essa orientação que a doutrina espírita nos dá? Nós temos as nossas provas.
E essas provas foram nossas escolhas. Então nós podemos dizer, né, pessoal, que essa faixa do fluir, né, ela é feita de desafios e ela traz para a nossa vida, né, um estresse positivo, porque a nossa vida continua sendo estressante. Não viemos aqui, né, passar de férias, tá certo? E aí podemos dizer então que essa faixa do fluir é o período de enriquecimento da nossa consciência pela experiência e não pela vivência. Mas é o período de maiores desafios existenciais na vida de cada um de nós. O problema aqui é menor, aqui é maior, aqui é maior e aqui é maior. Mas nos leva ao aprendizado. Então, se leva ao aprendizado, podemos, né, concluir que todos nós estamos aqui para sermos felizes. E não para desenvolver os vícios mentais, né? Apesar das nossas dores. Muito obrigado pela oportunidade, que Jesus nos abençoe. Muito obrigado.